Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo, porque o Botafogo vence o Vitória por 1-0 lá no Barradão e assume a liderança da tabela do Campeonato Brasileiro, mediante as circunstâncias do campo, né? O estádio pulsando, pressão do torcedor adversário. A torcida do Vitória realmente tem que dar os parabéns para os caras, porque é realmente uma torcida que inflama muito o estádio. E o Vitória joga assim, meu amigo, na base do abafa, né? Embalado pela torcida. E por isso até que muitas das vezes o Vitória oferece muita dificuldade aos adversários. E o Botafogo entrou lá, poderia ter vencido por 2-0 se não fosse o Eduardo, né, que perdeu um pênalti e depois ali ele até se lesionou. O Botafogo teve chances de gol, mas o Vitória também teve chances de gol. O Vitória não é um time tão ruim assim. Cara, não existe jogo fácil. Campeonato Brasileiro não existe jogo fácil. Então, um time que está lá em cima enfrenta um time que está lá embaixo e tem dificuldades, porque está todo mundo querendo sair lá de baixo, meu amigo. E a gente tem que entender que tem um adversário ali também que vai querer vencer o jogo. Então, mediante tudo isso, chuva, né? O Botafogo com desfalques. O Botafogo teve até uma atuação razoável. Claro, não foi, está muito longe de ter tido uma atuação brilhante, mas eu não achei tão ruim assim, não. E o Palmeiras, que também tinha 30 pontos, também venceu o seu jogo e chegou aos mesmos 33 pontos que o Botafogo. Mas o Botafogo é líder por conta do critério de gols marcados. Os dois têm até o mesmo saldo de gols, então é uma campanha muito parecida. Mas o Botafogo marcou mais gols, marcou 27 e o Palmeiras marcou 25. Então, nesse momento, por critério de gols marcados, o Botafogo ele é o líder. E quarta-feira agora, no Newton Santos, os dois se enfrentam. E para mim, não existe esse negócio de revanche. Já vejo muitas pessoas falando em revanche desse jogo. E a imprensa esportiva já está querendo trazer uma pressão para cima dessa partida. Não acho que o Botafogo tem que absorver isso. O Botafogo tem que encarar como mais um jogo de Campeonato Brasileiro, como qualquer outro, que precise ser vencido, né? Mais um jogo que o Botafogo precisa alcançar aos 3 pontos, independente se é o Palmeiras, independente de quem seja. Isso não vai definir o campeão. Se o Botafogo vencer, não significa que vai ser campeão. Se o Botafogo não vencer, não significa que o Palmeiras vai ser campeão. Ainda há muita água para rolar debaixo dessa ponte, ainda existe muita coisa para acontecer. E tem a situação do Luiz Henrique, que também saiu sentindo dores nos tendões. Vamos ter que aguardar para saber o que realmente aconteceu e se ele estará disponível para esse jogo contra o Palmeiras. Mas a gente vai ter o retorno do Tiquinho e também do Bastos, que não jogaram contra o Vitória por conta de suspensão, terceiro cartão amarelo, e já retornam nesse próximo jogo. Bom, e com essa vitória sobre o Vitória, o Botafogo nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, nos últimos 5, ele vem de 4 vitórias e 1 empate. 3 vitórias seguidas nos últimos 3 jogos. E claro que a gente espera que contra o Palmeiras o Botafogo ele tenha, né, uma boa atuação e consiga sair desse jogo com os 3 pontos, sendo dessa forma o líder isolado do Campeonato Brasileiro e que o Botafogo mantenha. O Botafogo precisa ser regular nesse campeonato. A gente não quer ver um time estagnado em termos de evolução. O Botafogo precisa continuar evoluindo dentro de campo, porque ainda tem muita margem para isso. E teremos aí mais 2 ótimas novidades para esse jogo contra o Palmeiras: Alan e Igor Jesus. Então vamos ver juntos aqui tudo o que aconteceu nessa vitória do Botafogo. Mateuzinho, lado esquerdo de defesa do Botafogo, olha o goleiro, a bola vem entrando, ele deu mão? Falta no goleiro John, uma grande cobrança de escanteio. Ainda bem que o juiz deu falta nesse lance, hein? Mateuzinho, o goleiro John saiu, falta de ataque. Senão seria 1-0 já no início do jogo. Gol perdido do Júnior Santos, né? O Júnior Santos não teve uma atuação muito boa nesse jogo, não. Errou muito. A primeira boa chance criada pelo Botafogo.
Para quem não lembra desse lance, foi o lançamento do Matheus Ponte lá pelo lado direito. Ainda bem que o Matheus Ponte não comprometeu, né? Teve uma atuação bem segura ali pelo lado direito. Não entendemos muito por que o Arthur Jorge colocou o Matheus Ponte para começar o jogo, tendo o Damian Soares, né, ali. Talvez tenha sido uma questão física, né, para evitar desgaste. A chegada do Lucas Esteves e a falta cometida pelo Gregory. É um cara que comete uma falta atrás da outra. Que atuação do Gregory, meu amigo. Melhor jogador do Botafogo em campo. Gregory, um leão, correndo o tempo inteiro, marcando muito, desarmando muito, saindo bem para o jogo. Mais uma chance criada pelo Botafogo. Savarino chutou fraco para a defesa do goleiro. O goleiro está fora do gol, mas está longe para o Mateuzinho. Ele conduz a bola pela equipe do Vitória. E essa narração, hein? Não é para vermelho, hein, Marcelo? A entrada foi fortíssima. Para Lucas Esteves, cruzou na área para a subida do... Mais uma boa atuação do John, hein? Goleiro muito seguro, né? John traz muita segurança pro gol do Botafogo. Fez boas defesas. E o Alexander Barbosa tirando essa bola de cabeça, botou a cara na frente da bola. Mais uma boa atuação do Barbosa, né? Tentou algumas saídas ali que ele errou alguns passes, mas fora isso, ele é um bom zagueiro. Falta em cima do centroavante rubro-negro, né? Na disputa. E aí um chute do Oscar Romero, que entrou bem no segundo tempo. Já podemos dizer que o Alexander Barbosa é titular nesse time junto com Bastos? Deixa sua opinião aí, o que você acha. E aí, graças a Deus, né? E pela incompetência do atacante do Vitória, contra-ataque aí, né? Do Vitória, chutou pra fora. E aí o contra-ataque do Botafogo desperdiçado pelo Júnior Santos. O Júnior Santos tomou algumas decisões erradas nesse jogo. O Júnior Santos cai um pouquinho de produção nos últimos jogos, hein? Precisa recuperar, precisa voltar a ser aquele Júnior Santos. Não foi pênalti, não foi fora da área, não. Foi fora da área, não. Na linha, no limite da linha. Claro que foi falta e foi dentro da área. Tem que anular esse pênalti. Ele tem que provar. Foi linha, em cima da linha, no limite, mas foi em cima da linha. Foi pênalti, sim. E agora a gente vai ver essa pataquada do Eduardo, né? Chutou muito longe do gol, cara. E aí é o gol do Botafogo narrado pelo grande Luiz Penido. Aí sim. Impressionante, né, cara? Savarino, ele é titular nesse time, mesmo com o Igor Jesus, mesmo com o Almada, mesmo com o Alan. Savarino não pode ser banco. Savarino é titular nesse time, meu amigo. Não tem como deixar o Savarino no banco hoje, não. Thiago, a chapa esquentou de repente. O Everaldo aproveitou a bobeira da zaga. Mais uma defesa do John. A gente tinha visto aquela falta, né, no lance anterior, falta cometida pelo Matheus Ponte. Como eu falei, cara, do Matheus Ponte, ele não teve atuação ruim, não. Na minha opinião, né, gostaria de saber a sua opinião, você que está assistindo aqui. O que você achou do Matheus Ponte? É um jogador irregular, né? Tem partida que ele não compromete, mas tem partida que ele compromete demais, comete erros na marcação. Realmente, né, é um jogador que não pode ser titular. Mas em alguns jogos, como esse, por exemplo, quando Vitória ele não compromete, assim como não comprometeu. Olha essa defesa do John, meu amigo. Tá de brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Botafogo tomou muita pressão do Vitória no final do jogo, cara. E aí um gol salvo pelas costas do Damian Soares, né? Caraca, ainda bem ele estava ali bem posicionado para cortar esse chute. Esse gol seria o gol do empate do Vitória, praticamente ali o último lance do jogo. Botafogo, ele... Eu não entendo como um recuo. Não acho que o time tenha recuado proposital. Foi o Vitória que forçou ali, foi pro abafa para tentar o gol do empate, meu amigo. Então,
teve uma pressão ali, ainda bem que o Botafogo conseguiu segurar essa pressão. Não acho que o Arthur Jorge recuou o time, não acho que o Arthur Jorge ele escalou mal o time, ele escalou até, tirando, né, o fato do Matheus Ponte ter começado jogando. O Bastos não jogou porque estava suspenso, o Tiquinho também não jogou porque também estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então, tirando aí essa novidade do Matheus Ponte no lugar do Damian Soares, e foi esse time mesmo que ele tinha disponível para escalar de início, e ele mexeu conforme aquilo que ele tinha disponível, cara. O Botafogo não tinha atacante disponível, então ele teve que colocar o Júnior Santos como centroavante, Eduardo teve que sair, né? Então ele teve que colocar um meia, aí botou Oscar Romero como ponta direita, como ponta esquerda ele colocou o Diego Hernandes, porque também não tinha ponta esquerda de ofício, e aí quando ele tira o volante ele coloca o Savarino para ser esse meia armador. Savarino também atua por dentro, ele sabe atuar por dentro como esse terceiro homem de meio campo, então não acho que o Arthur Jorge tem errado em nada nesse jogo. Mas é aquilo, cara, mesmo não tendo atuação brilhante, um time campeão se faz de vitórias mesmo em jogos assim, com todas as situações adversas. E cara, como eu falei do Gregory, né? O Gregory tá jogando bola, tá jogando muito. Não só nesse jogo contra o Vitória. Já vem jogando bem há bastante tempo. Sofreu pênalti, deu muito dinamismo no meio campo. O cara corre o jogo todo, tem muita intensidade, marca muito bem. Preenche muito bem os espaços, né? Quando o Botafogo não tem a bola. Então, qual será esse meio campo escalado pelo Arthur Jorge quando o Alan já tiver condições de jogo? Como esse primeiro volante, porque o Marlon Freitas ainda é titular nesse time. E primeiro volante, quem será? Hoje eu vejo o Gregory até num nível um pouco acima do Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, que também é um bom primeiro volante. Sabe fazer muito bem essa função. O Alan, ele joga tanto como o primeiro como o segundo volante. Então o Arthur Jorge ganha aí um leque de boas opções, né? Então é isso. Que vem o Palmeiras no próximo jogo. Ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, porque obviamente vamos falar muito ainda sobre esse próximo confronto do Botafogo. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Deixa o like também nesse vídeo que é importante, beleza? Então, no mais, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.